Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia para vocês que estão em casa. Dormiram bem? Estão felizes? Sim. Estão animados para que o Senhor Deus faça em nossa vida o que Ele tem mostrado que tem feito em tantas outras histórias? Como é que está na sua casa toda essa mudança e transformação que tem acontecido através da leitura da palavra? Nunca a pessoa é a mesma pessoa depois que estuda a palavra. Alguma coisa sempre muda. Olha que coisa interessante. Quando nós oramos, alguma coisa sempre muda nas outras pessoas, nas situações, no mundo ou em nós. Mas quando lemos a Bíblia, não existe forma de aquilo não fazer parte de nós. Um pouco da palavra habita na gente. Não é muito bom? Então, essa é a bênção do Senhor para a sua vida. Hoje, pela madrugada, meu esposo leu um texto para mim e eu gostaria de ler para vocês. Faz alguns dias que nós estudamos sobre isso, mas eu quero ler de novo para você esse texto. Diz assim, está no capítulo 51 do Desejado de Todas as Nações. Hoje nós estamos no capítulo 61, mas vamos ler esse pedacinho do capítulo 51. Diz assim, toda pessoa que recusa se entregar a Deus acha-se sob o domínio de outro poder. Isso não é sério? Sim ou não? Não existe meio termo. Ou você se entregou ao Senhor ou você está sob o domínio de outro poder. Continua. Não pertence a si mesma. Pode falar de liberdade, mas está sob vil servidão. Não lhe é permitido ver a beleza da verdade, pois sua mente se encontra sobre o poder de Satanás. Compreende o que é isso? Quando a pessoa está sob o poder de Satanás, ela não consegue enxergar que ela está presa, ela acha que ela está livre. Não há constrangimento na obra da redenção. Não se exerce nenhuma força externa. Interessante isso. Sob a influência do Espírito de Deus, o homem é deixado livre para escolher a quem há de servir. Na mudança que se opera, quando a alma se entrega a Cristo, há o mais alto senso de liberdade. A expulsão do pecado é ato da própria alma. Na verdade, não possuímos capacidade de livrar-nos do poder de Satanás. Mas quando desejamos ser libertos do pecado e em nossa grande necessidade clamamos por um poder fora de nós e a nós superior, as faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo e obedecem aos ditames da vontade no cumprir e o querer de Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. A única condição em que é possível o libertamento do homem é tornar-se um com Cristo. A verdade vos libertará. Cristo é a verdade. O pecado só pode triunfar enfraquecendo a mente e destruindo a liberdade da alma. Compreende isso? Enfraquecendo a mente e destruindo a liberdade da alma. A sujeição a Deus é restauração do próprio ser, da verdadeira glória e da dignidade do homem. A lei divina a qual somos postos em sujeição é a lei da liberdade. Compreende agora por que obedecer à verdade de Deus é a lei da liberdade? Porque realmente liberta você por dentro, torna você um ser livre, sem as garras de Satanás embotando a sua cabeça. E foi isso que aconteceu com o nosso irmão, cobrador de impostos. Sim ou não? Foi o que aconteceu com ele. Imaginem Jesus caminhando em direção a Jericó. Onde era Jericó? O capítulo 19 de Lucas traz algumas informações muito interessantes. Havia em Jericó várias pessoas que eram fãs de Jesus. Sim ou não? Mas Jesus não está disposto a ter pessoas como fãs. Ele quer seguidores. Sim ou não? Então agora imagine a cena. De caminho para Jerusalém, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. A poucos quilômetros do Jordão, gente, eu imagino que bonito que deve ser. A Campina, o lugar lindo, porque Jericó era uma planície, tá bom? Era a cidade dos sacerdotes, né? Era a cidade que tinha sido separada para os sacerdotes, o espaço, e ainda viviam muitos sacerdotes ali, era uma cidade especial e vivia também Zaqueu. Agora, o local era lindo, era especial, era muito bonito. E lá vinha Jesus andando por aquela planície. Muitas caravanas estavam passando e passando
para ir a Jerusalém, passando em direção a Jerusalém por Jericó, né? Jericó era uma cidade que outrora, como eu disse, era a cidade dos sacerdotes e era um centro comercial de grande influência. As pessoas gostavam de estar ali. E lá morava o chefe dos publicanos. Não era um publicano, não era um simples cobrador de impostos. Era quem? E ele era pobre ou era rico? Muito rico. Mas essa riqueza ele havia adquirido através do quê? Puxa vida, injustiça e extorsão. Vocês pararam para pensar nessas palavras? Você ganhar alguma coisa, se sentar num sofá, deitar-se numa cama, usar uma coberta ou comer uma comida fruto de extorsão e injustiça, deve ser uma coisa terrível. Para a mente, para a vida, maldição para casa, um sofrimento tremendo. Mas este homem, odiado por muita gente, porque sabia que quando ele vinha chegando, que terrível que era. Lá vem uma pessoa ruim. Vocês já tiveram a chance de receber uma pessoa boa em casa, sim ou não? Que você sabe que uma certa pessoa vai chegar, que alegria, que coisa boa. Lá vem vindo aquela pessoa que a gente ama, que é legal estar junto. Que agora quando vai chegar uma que é uma pessoa, puxa vida, difícil você ficar, ai não, quanto tempo vai demorar? Você começa a se preparar para receber a pessoa, porque é difícil. Imagine alguém sabendo que Zaqueu ia chegar. Ia ser extorquido, ia ser injustiçado, ia ficar mais pobre e ele mais rico. Sim ou não? Mas Zaqueu tinha um peso de consciência tremendo. O pecado traz essa escravidão. Peso de consciência. Mas ele começou a ouvir um e outro falar de um certo Galileu, cheio de bondade, cheio de perdão, e falava exatamente disso, de gente ruim, igual a Zaqueu, e dizia, tem saída para gente assim, eu vim exatamente para esses, eu não vim para os bons, eu vim para os ruins, eu vim para os cheios de problema. E Zaqueu falou, puxa vida, será que tem chance para mim? Porque na linguagem dos fariseus não tinha, mas ele ouviu falar da bondade e da cortesia de Jesus para com os proscritos. E isto lhe chamou a atenção. O que foi que despertou o interesse do coração de Zaqueu? Bondade e cortesia. E a conversa que ele tinha ouvido de que para Jesus, os proscritos, os miseráveis, os grandes pecadores, era onde ele se chegava mais perto. Pode imaginar isso? E isso moveu o coração dele. Antes de Jesus chegar em Jericó, ele já tinha sido modificado pela ação do poder que existe nesse tipo de atitude. E ele começou a devolver as coisas ruins. Aliás, o dinheiro todo que ele tinha recebido começou a devolver para um e para outro. Vocês já tinham pensado nisso? Eu nunca ouvi naquelas musiquinhas que a gente cantava quando a gente era criança. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa, pois em sua casa vou pousar. Eram as musiquinhas que a gente cantava quando criança sobre essa. Mas eu nunca tinha ouvido falar que antes de Jesus tocar na vida dele, ele já tinha devolvido uma boa parte do que tinha roubado. Extorsão é roubo. Qualquer tipo de desonestidade, qualquer tipo de ação que leve alguém a perder algum valor por sua causa, é desonestidade, é roubo. Isso é muito sério e nós devemos começar a pensar sobre isso, analisar sobre isso. E lá estava ele. Zaqueu conhecia as Escrituras? Sim ou não? Conhecia. Jesus já tinha começado a obra de reforma na vida de Zaqueu antes mesmo de chegar à cidade, né? Agora veja, começar a já voltar atrás. Eu preciso ler essa parte para vocês. Começar a já voltar atrás. Acharam um parágrafo? Achem um parágrafo. Vamos lá, junto comigo. Vamos lá, você que está em casa também, pegue aí o seu livrão no capítulo 61. Vamos ler esse pedacinho porque isso enche o coração. Começara já a volver atrás, quando soaram em Jericó as novas de que Jesus vinha entrando na cidade. Zaqueu decidiu vê-lo. Uau, é minha chance de poder ver este homem de quem tanto falam. Principiava a compreender quão amargos são os frutos do pecado e quão difícil é a senda daquele que busca voltar de uma carreira de erros. Sabe por quê? Ele estava tentando voltar. Gente, aqui eu preciso comentar. Mas ele começou a continuar sendo mal
compreendido, porque mesmo fazendo essa obra de reforma, as pessoas não acreditavam nele. Olha aqui, ó. Ser mal compreendido, enfrentar a suspeita e a desconfiança no esforço de corrigir seus erros, dura coisa era de sofrer. O chefe dos publicanos anelava contemplar o rosto daqueles cujas palavras lhe infundiram esperança ao coração. E ele era bem baixinho, né? E ele não conseguia ver. Agora olhe para cá, peraí. Eu não posso deixar passar essa partezinha da nossa lição sem comentar o seguinte. Eu tenho encontrado no decorrer da vida pessoas que vivem no passado. Isso não é uma coisa tão incomum. Pessoas que vivem no passado, do que eu estou falando? Elas ouviram falar que uma pessoa há 30 anos atrás tenha feito certo pecado. E elas mantêm este pecado da pessoa no seu coração durante 10, 20, 30 anos. Quando ouve falar daquela pessoa, diz, não, eu não quero saber dessa pessoa porque ele fez tal coisa. Não se preocupam se a pessoa mudou. Não se perguntam se houve transformação. E inclusive quando alguém diz, ela se transformou, a pessoa parece que ela não entende o evangelho da graça, que é capaz de mudar pessoas, porque ela diz, não, eu me lembro de tal coisa que a pessoa fez, eu não. Quer dizer que o pecado deixou de existir naquela pessoa e continuou existindo aonde? No coração daquela pessoa que não permite que o outro mude. Que não aceita que o outro mude. Deveria ser um motivo de alegria, de regozijo saber, nossa, eu conheci essa pessoa com tanto pecado e agora está me dizendo isso dela, e que bom, louvado seja Deus, porque essa pessoa mudou. Você entende o que é isso? Muitas pessoas são levadas a deixar de pregar porque, não, você não vai pregar aqui porque eu ouvi falar que você faz tal coisa. Eu ouvi falar que diante de 200 anos atrás você fez tal situação. Né? Não conhece o evangelho, não entende o poder de Cristo, não se colocou com os ouvidos de Zaqueu. Não é sério isso? Às vezes um pecado morreu na pessoa, mas continua vivendo no coração de quem ouviu, de quem não entendeu o evangelho da graça. E aí Zaqueu corre pelas ruas, mas ele era pequenininho, Jesus era mais alto que os homens de seu tempo, bem mais alto, tinha quase 20 centímetros a mais, né? De 10 a 15 centímetros a mais do que os homens de seu tempo. Era um homem alto, né? Jesus era grande, de boa estatura, forte, e Zaqueu era um homem pequenininho, e ele ficou pensando, olha, Zaqueu podia ser ladrão, mas ele era inteligente. O que ele fez? Lá saiu correndo aquele homem, falou, ele vai passar por essa rua aqui, porque eu conheço todas as ruas, e ele falou, eu vou subir em cima desse sicômoro aqui, em cima dessa árvore. Subiu. Quando ele sobe lá em cima daquela árvore, ele fala, quando ele vier eu vou conseguir enxergar bem no olho dele. Uau, lá vem vindo! E ele ficava olhando, lá vem vindo, lá vem vindo, lá vem vindo. Ele, quando de repente, Jesus para debaixo da árvore. Zaqueu! Jesus levanta o rosto e olho no olho, desce depressa. Jesus não falou só desce, disse o quê? Desce depressa, porque você não vai só me ver, me convém pousar em tua casa. Meus irmãos, que alegria! Podem imaginar algo assim? Coloca para mim aí o material, por favor, meu filho. Fica imaginando a cena, imagine a cena. Jesus indo dizendo, hoje está na minha agenda celestial, ir dormir na sua casa, Zaqueu. E eu imagino Zaqueu olhando, não acredito, eu estou sonhando, eu só queria ver o homem, agora ele vai na minha casa. Podem imaginar isso? E então Zaqueu ficou abismado, num deslumbramento e silencioso em face do amor e da condescendência de Cristo, em rebaixar-se a ele. Tão indigno. Ah, Jesus querido, que coisa boa. Pode imaginar a cena, ir lá comer na casa de Zaqueu. Eu imagino Zaqueu na hora que, se fosse eu, que Jesus dissesse um negócio desse, a primeira coisa que eu ia fazer, o que eu tenho lá, o que eu vou fazer, como é que eu vou cozinhar? Eu já estava pensando, né? Embora estivesse olhando para Jesus e rindo assim, já estaria pensando, o que eu vou fazer para você? O que eu vou cozinhar? O que eu tenho lá em casa? Gente, como é que foi isso? Eu imagino Zaqueu descendo da árvore e as pessoas todas olhando, porque conheciam Zaqueu e sabiam, gente, ele vai para casa. É óbvio, né? Alguns, né, pensaram,
de forma tenebrosa, né? Há uns dias atrás Jesus tinha falado do homem rico, lembra? Sim. Lembra do homem rico? E os discípulos tinham ficado confusos, nossa, então o rico não entra no reino do céu, e agora Jesus falando de Zaqueu que era rico também, mas que tinha aprendido qual era a verdadeira riqueza, né? Ô, gente, que coisa linda quando a verdade do Senhor chega à alma. Como é que você sabe que o Espírito Santo chegou à alma? Como? De que jeito que você sabe? Gente, é um negócio tão bonito, tão lindo, tão espetacular, isso. Porque a pessoa toma atitudes. Quem recebeu o Espírito Santo, automaticamente tem uma atitude de resposta. Não existe como alguém estar cheio do Espírito Santo sem tomar atitudes corretas. Olha o que aconteceu. Aí Jesus se senta na mesa, né? Quando Jesus se senta na mesa para comer, começa a conversar com ele, então o Zaqueu com o coração cheio de amor, impressionado, fala, Senhor, eu resolvi devolver tudo. Eu quero resolver essa parte, Senhor. Porque ele sabia que Jesus sabia. Sabia ou não? Ele sabia que Jesus sabia. Ou não? Senhor, eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Eu vou devolver tudo, tudo, tudo. O amor desperta obediência. E Jesus então responde, hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Olha para cá um pouquinho, presta atenção no que eu vou te falar. Um ladrão, um usurpador, injusto, gente ruim, um homem difícil que tinha usurpado, magoado, oprimindo pessoas para ganhar dinheiro, um avarento, cheio de usura. Filho de Abraão? Sim ou não? Por quê? Porque havia acontecido a mudança. Ai, que coisa linda. Quando eu paro para pensar nisso, olha o que acontece. Como é que você sabe que alguém está cheio do Espírito Santo? Ó, presta atenção. Os próprios sacerdotes e rabinos, eu estou no parágrafo que começa, havia entre os publicanos um convênio, acharam? Eles se ajudavam lá, não se ajudavam? Os malvados ficavam junto com os malvados. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Amizade mesmo só existe entre os bons. Entre os maus não tem amizade. A amizade só existe entre os bons. Entre os maus o que existe é cumplicidade. Eles são cúmplices um do outro. Eles não eram amigos de Zaqueu, eles eram cúmplices, nos conchaves. Tá certo? Agora veja. Os próprios sacerdotes e rabinos que os desprezavam eram culpados de se enriquecer por meios desonestos sob o manto de um sagrado ofício. Continua. Mas tão depressa se submeteu o publicano à influência do Espírito Santo, lançou de sua vida todo proceder contrário à integridade. Como é que você sabe que o Espírito Santo entrou? Rapidinho, deixa eu tirar daqui isso que o Espírito Santo não permite. Amém, senhores? Avante, que mais? Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. Se houve arrependimento, vai haver o que também? Reforma. Combinado? Por isso que é reavivamento e não é reforma e reavivamento. Ninguém primeiro muda para depois receber o reavivamento. Primeiro recebe o reavivamento, depois automaticamente acontece o quê? Eu preciso reformar a vida. É isso mesmo. Ótimo, amor. Por isso que é dito, como o meu esposo está falando, vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vou fazer o quê? Eu vou aliviar vocês dessa carga tão tremenda. Não é lindo isso? Não é tremendo? Quando eu paro para pensar isso, olha bem, a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir os pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Amém, senhores? E aqui vem explicando santidade. Ó. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação do quê? Dos princípios do céu. Entende o que é isso? Não existe como alguém dizer, eu estou servindo ao Senhor sem ter essa mudança tremenda. Toda pessoa convertida como Zaqueu marca a entrada de Cristo no coração pelo abandono das práticas injustas que lhe assinalam a vida. Amém, senhores? Vamos pedir isso ao Senhor.
Vamos pedir a Deus isso. Você quer pedir? Quer pedir, Senhor, faça isso comigo. Mas vem cá, é necessário fazer restituição das pessoas que nós lesamos? Sim ou não? É necessário? Deixa eu comentar uma coisa com você. Se você sabe que você deveria ter trabalhado de uma forma para então receber o seu soldo, para receber aquele tipo de troca que você fez e você não fez, o que você tem que fazer com relação ao seu trabalho? Pense. Se você sabe que você deveria ter agido de tal maneira e não agiu, se o Espírito de Deus toca em teu coração hoje, se você pela consciência das coisas sagradas sabe que não deveria ter feito tal atitude ou cometido tal ato contra qualquer tipo de desonestidade, seja ela nos trabalhos, naquilo que você tem que entregar como aluno, seja o que for, você tem que restituir. Como? Olha o que o Senhor Deus diz. Se prejudicamos outros por qualquer injusta transação, se nos aproveitamos de alguém num negócio, ou defraudamos qualquer pessoa, ainda que sob a proteção da lei. Como? Ainda que sob a proteção da lei. Devemos confessar nossa injustiça e fazer restituição tudo quanto esteja ao nosso alcance. Cumpre-nos restituir não somente o que tiramos, mas tudo quanto se teria acumulado, se posto em justo e sábio emprego durante o tempo em que se achou em nosso poder. É sério ou não é? Assim é a lei do novo reino. É assim que Deus trabalha. Se você sabe que você fez algo injusto, que aquilo se mantém na sua conta celestial, é hora de pagar a conta. Restaurando, restituindo, consertando o que você fez. E você sabe, pode chegar o Espírito de Deus e pedir, Senhor, me faz saber quando eu fiz alguma coisa que não está de acordo com a sua vontade. Mas aí... Pagar com juros. Pagar com juros. Pagar com juros. A pessoa podia ter ganho aquilo, poderia ter sido uma bênção na mão dela. Pagar com juros. Não é sério isso? Então veja que coisa tremenda. Pode passar o próximo. Quando eu vejo, né? Desce depressa, meu filho. Não desce de qualquer jeito, não. Desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Avante, mais um pouquinho. Olha lá. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis aqui que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa lhe tenho defraudado alguém, restituo a 4 vezes mais, quadruplicar, né? E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Vocês sabiam que a casa de Zaqueu foi abençoada pela atitude dele? Assim como estava amaldiçoada pela atitude anterior que ele mantinha. Sabiam ou não? Sim. As nossas atitudes podem trazer bênção ou desgraça para as pessoas com quem vivemos. Não existe como você agir, fazer ou tomar uma atitude da qual você só receba a paga ou o resultado. Tudo que você faz destrói as pessoas com quem você vive. Tudo que você faz um benefício para as pessoas com quem você vive ou um malefício. Compreende? Sério isso, né? Quando eu paro para pensar, eu fico pensando, né? Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, e eu fico imaginando que coisa linda, né? Porque o Senhor Deus veio buscar aquilo que estava perdido. Puxa vida, que coisa linda, né? Diz assim, não somente foi o próprio Zaqueu abençoado, mas toda a casa com ele. Jesus foi ao seu lar para dar-lhe lições sobre a verdade e instruir sua família nas coisas do novo reino. Gente, que coisa linda, eles tinham estado excluídos da sinagoga. Agora Jesus chega ali, a próprio Senhor Deus da sinagoga chega dentro da casa deles. Esse é Jesus, esse é o nosso Senhor, né? Então lembra aqui, presta atenção, Jesus tem pressa para salvar o homem. Quando Jesus chamou Zaqueu da árvore, ele pediu para descer de lá, porque Deus não o queria como um fã, Deus o queria como seguidor, né? Que coisa bonita isso aqui. Eu paro para pensar, falo, bendito seja o nome de Jesus, que Deus tão bom, tá? E eu gostaria que você que está em casa, que você que está aqui na Escola de Profetas, nós que estamos tendo a chance de falar com o Senhor, de estarmos envolvidos com Deus, gostaria de que pela graça e poder do Senhor, nós tivéssemos a chance de fazer isso
na nossa vida. Não é, filha? Você quer fazer isso na sua vida também, meu amor? Quer? Quer pedir a Jesus para te abençoar? Hoje você falou uma coisa para a mamãe, hoje de manhã cedo. Eu perguntei, já falou com Jesus quando você acordou? Aí você disse o quê? Já. O que Jesus tinha dito para você, filha? O que Jesus tinha dito? Filhinha, o que Jesus tinha dito para você hoje quando você acordou? O que foi? Filha, que planeta você tá? O que foi que Jesus disse? Vai. Dorme só um pouquinho. Dorme só um pouquinho. Quando acordou hoje, ela falou assim, o Senhor disse, dorme, porque ela queria dormir um pouco mais, dorme só um pouquinho. Ele falou com voz grossa ou voz fina? Fina. Foi fina? Foi. Ela me disse assim, que Jesus tinha falado bem assim, ó, dorme só um pouquinho. É, filhinha, Jesus foi lá na casa de Zaqueu, filha. Comeu junto com Zaqueu na mesa. O que será que Zaqueu fez para ele, né? Imagina, deve ter sido uma coisa gostosa, né? Comeu tâmaras maduras. Hã? Ai, que delícia, aquelas comidas lá do Oriente, né? Comidas boas. O que será que ele preparou para Zaqueu? Mas o mais importante não foi a comidinha, embora é tão bom comer, né? Sabe o que é que foi bom? Foi porque Zaqueu foi restaurado ao reino do Senhor, filho de Abraão, né, querida? Então vamos... Senhor, que bom, Pai Santo, que nós podemos ter a certeza que o Senhor se importa com pessoas difíceis, com pessoas em pecado, e o Senhor nos ensina um meio de ter paz no coração. Em nome de Jesus, abençoa quem está nos ouvindo, abençoa a nossa casa, abençoa a Rebequinha e todas as crianças, pela Tua graça e pelo Teu poder. Amém, Senhor. Amém.